Você pode ir procurando na sua Bíblia, Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35. Essa é uma passagem, queridos, que eu sempre que leio eu me emociono. Eu me identifico muito aqui nessa passagem. Gosto muito dessa passagem. Lucas 24. Versículos de 13 a 35. Uma passagem onde muitas vezes eu fui a ela para buscar conforto, consolo. Lucas 24, versículos de 13 a 35. O Senhor Jesus tinha sido já crucificado, tinha morto e tinha ressuscitado. Naquele mesmo dia, o dia que Jesus ressuscitou, está aí no versículo 13. 24, Lucas 24, versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, dois discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez menção de passar adiante, mas eles constrangeram dizendo: fica conosco, é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor já ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, Pai querido e amado. Agora nós te pedimos que teu Santo Espírito, com total propriedade, aplique essa palavra ao contexto da nossa vida. Aplique essa palavra ao momento que cada um de nós estamos experimentando. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós poderíamos dizer, queridos, que a vida de cada um de nós aqui poderia ser um livro. Não é verdade? Um livro onde tem muitos capítulos que falam de coisas boas, coisas agradáveis, com sucessos, realizações, mas um livro que certamente também conteria alguns capítulos
com coisas tristes, com coisas desagradáveis, com decepções, com desapontamentos, com desilusões que a gente tenha passado. Aliás, o próprio Evangelho é um livro assim. Existem capítulos que são de grande alegria para nós, existem capítulos que são tristes, porque narram coisas que entristecem o nosso coração. E aqui, queridos, a gente vê nesse Evangelho, aqui nós temos exatamente uma situação em que os discípulos estavam enfrentando, que os discípulos estavam passando, em que eles estavam decepcionados, que eles estavam desiludidos, tinham passado por uma profunda desilusão, em que eles estavam abatidos, vencidos, arrasados, porque não entendiam a situação. Por que que as coisas tinham acontecido daquela forma? Por que que Jesus tinha morrido? Por que que Jesus tinha sido crucificado? E eles dizem no versículo 21, a causa do desapontamento deles, a causa da desilusão deles, a causa da decepção deles. Versículo 21, se a sua Bíblia ainda está aberta, diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Quer dizer, querido, que eles tinham uma esperança em relação a Jesus. E a Bíblia também diz, queridos, que a esperança que se adia adoece o coração. Então eles estavam decepcionados, porque eles estavam esperando que Jesus fosse o Messias, que Jesus fosse o Redentor, aquele que ia redimir a Israel. E, queridos, nós também, queridos, em algum momento já vivemos uma situação parecida. Nós esperávamos que aquela pessoa fosse a pessoa que ia nos ajudar. Nós esperávamos que aquele emprego seria um emprego melhor para a nossa vida. Nós esperávamos que a família se mostrasse presente naquele momento difícil. Nós esperávamos, muita coisa que nós esperávamos, se não vieram, geram no nosso coração desapontamento, geram no nosso coração desilusão, geram no nosso coração decepção, não é? E era isso que ele estava vivendo. Quantas vezes, querido, nós estamos esperando uma coisa, já estamos contando com aquela coisa, já estamos sonhando como é que vai ser, e vem o contrário. Nessa hora, queridos, é quase difícil controlar a decepção, o desapontamento, a desilusão. Essa é a hora que muitas vezes a nossa vida dá um nó. Essa é a hora que a nossa vida, muitas vezes, perde a fé. Você estava orando e esperando que Deus ia se mover e operar um milagre, ia transformar uma situação, ia transformar uma circunstância, e de repente as coisas não aconteceram como você estava esperando. Nessa hora, queridos, a desilusão toma conta do nosso coração, a decepção, o desapontamento, não só com Deus, às vezes com pessoas, decepção com o futuro. E eu queria mostrar para você, eu falei para você, né, que eu volto muito a esse texto, porque a gente vê aqui que num momento de decepção, num momento de desapontamento, num momento de desilusão, num momento de dor, de sofrimento, foi um momento que se tornou o ponto de partida para Deus fazer algo novo na vida desses discípulos. Para Deus provocar um recomeço na vida desses homens. Amém, querido? E é isso que eu queria trazer para a gente. Talvez você esteja vivendo um momento mais ou menos assim. As coisas não saíam como você esperava, você está desapontado, você está decepcionado, desiludido, desacreditando do futuro, desacreditando de pessoas, talvez desacreditando até de Deus. Mas eu quero dizer para você que esse momento de dor, de sofrimento, de decepção, de desapontamento, pode ser um ponto de partida para algo novo que Deus vai trazer para a sua vida. Pode ser o ponto de partida para uma reconstrução na tua vida. Pode ser o ponto de partida para um recomeço na tua vida. Amém? Que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra na sua vida. O texto nos fala que os discípulos, querido, estavam desnorteados. Quem aqui já ficou assim? Desnorteado.
sem direção, sem saber o que fazer. Porque, afinal de contas, eles acompanhavam o Senhor Jesus há 3 anos. Um ministério de sucesso, um ministério de curas, um ministério de maravilhas, um ministério de poder. E eles tinham uma esperança, é Ele o Messias, é Ele o Redentor de Israel. De repente, Jesus morre, Jesus é preso, Jesus é crucificado, é morto. Os discípulos estavam em estado de choque, não é? A ponto que eles não conseguiram ficar em Jerusalém. Eles não conseguiram ficar. Tem certos lugares, querido, onde a gente sofre, passa por situações desagradáveis, que marcam a vida da gente. E a gente não quer ficar naquele lugar. Eles não quiseram ficar em Jerusalém. Eles voltaram para Emaús. Talvez Emaús fosse a terra natal dele. Então nós podemos dizer aqui num sentido figurado, não é? Que Emaús é a terra do eu vou viver agora sem sonhos. Você que já passou por uma desilusão, uma decepção, um desapontamento, uma traição, uma injustiça, essas coisas mexem com a gente. Em geral, depois de que a gente passa por uma situação, você foi enganado por alguém, você ajudou alguém, você conviveu com alguém, e de repente essa pessoa arma uma coisa contra você. Em geral, a gente fica que nem esses discípulos. Eu não acredito mais em ninguém. Eu não confio mais em mulher nenhuma. Eu não confio mais em homem nenhum. Eu não confio mais em pastor nenhum. Eu não acredito mais em igreja nenhuma. Estou falando bobagem aqui, minha gente? Não, você chega num ponto que eu entrego os pontos. Para mim, chega. Eu desisto. Então aqui, querido, Emaús, nós podemos dizer assim, que era a terra da desistência, era a terra da desilusão, era a terra da perda da fé, da confiança, era a terra de eu não acredito mais em nada, em ninguém. Eu não sei se você já teve no caminho de Emaús. Alguém aqui já teve no caminho de Emaús? Uma decepção tão grande, um desapontamento tão grande, uma desilusão tão grande, que você diz, sabe uma coisa? Não quero mais saber de nada. Não quero mais saber de relacionamento nenhum, não quero mais saber da família, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada. Desistir. Era assim que os discípulos estavam, queridos. Nesse estado que de vez em quando, alguns de nós aqui ficamos, né? Estou cansado, quero desistir, parar. Tem alguém aqui que de vez em quando tem esse sentido? Só 2 ou 3, né? Os outros são muito animados, graças a Deus. Só que é interessante, querido, a gente vê aqui, que a gente, quarta-feira, o Júnior estava falando, a gente estava falando de Jonas, e a gente vê o mesmo movimento de Deus aqui com os discípulos de Emaús. Jonas não queria fazer o que Deus pediu a ele, tomou outro caminho, mas Deus foi atrás dele. Uma tempestade, mas foi. Não é? E aqui a gente vê a mesma coisa. Os discípulos de Emaús estavam desistindo, desanimados, decepcionados, não queriam mais, não acreditavam mais no que as mulheres estavam falando, no que os outros discípulos falaram. E aí a gente vê aqui o mesmo movimento. Jesus foi ao encontro deles. Não adianta, meu irmão, você desistir de Deus, porque Deus não desiste de você. Não adianta você ter os seus saracotico aí, os seus 5 minutos, abrir a boca, reclamar, murmurar, falar mal de Deus, falar mal de igreja, falar mal de jeito, não quero mais saber de nada, não quero mais nada, vou largar tudo, estou fora. Não adianta, meu irmão, pode dar os seus saracotigos, os seus ataques de pelanca, porque Deus vai atrás de você. Deus não vai desistir de você. Bata na palma do teu irmão e diga, Deus não vai desistir de você. Amém?
Apesar de você reclamar, quem aqui reclama? Apesar de você reclamar, murmurar, se queixar, até justificar para Deus. Não, Deus, eu tenho motivo para me desistir. Você até pode justificar para Deus. Deus não desiste da gente. A mesma coisa aconteceu lá com Jonas. Jonas fugiu de Deus, entrou num barco, tomou outro caminho. Deus mandou lá uma tempestade e foi atrás de Jonas, né? E que ele não venha atrás de você com uma tempestade. Que ele venha assim com mais carinho aqui, né? É porque aqui as situações eram diferentes. Tem gente que Deus tem que ir atrás com tempestade mesmo. É com tempestade, com peixe que vai engolir ele, para trazer de volta para o caminho. Não é, né? Deus me livre disso. Né? Mas que Deus faça com você como fez com os discípulos de Emaús. Ele foi atrás deles. Eram homens de Deus. Eram pessoas que tinham fé. Eram pessoas que tinham convivido com ele, que confiavam nele. Se você teve uma vida com Deus, tem uma vida com Deus, Deus não vai desistir de você, meu irmão. Não vai desistir. Ele nem ouve o que você está falando. Ele vai ao seu encontro. Então, Jesus foi ao encontro eles no caminho de Emaús. O interessante, querido, é que quando a gente entra num caminho de Emaús, quando a gente entra nesse viés aí de estou desanimado, estou deprimido, estou decepcionado, não acredito mais nada, não confio mais em ninguém. Quando a gente entra nessas situações, a gente não consegue enxergar Deus na situação. Você reparou que Jesus foi andando do lado deles, mas eles não conseguiram ver Jesus, como Jesus. Pensaram que era um caminhante que estava ali junto com eles. Eles não conseguiam ver que Jesus que estava ali era o Filho de Deus, que já tinha ressuscitado. Quando a gente está num problema assim, querido, numa desilusão, num desapontamento, numa decepção, o nosso problema é que a gente não vê Deus na situação. Talvez você esteja vivendo um momento assim, está vivendo um momento difícil, de repente veio uma prova, uma situação, uma enfermidade, um problema que você está vivendo hoje, e você tem dificuldade de ver Deus ali. Como é que Deus está aqui no meio dessa situação? Eu estou passando por tanta luta, tanto sofrimento, tanta dor, estou preocupado com o que vai acontecer, o que vai ser do amanhã, o que vai ser do futuro. Onde é que Deus está? Não estou vendo Deus nenhum. Esse é o problema, queridos. O versículo 16 diz que os seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer. Isso acontece com a gente. Quando a gente está passando por uma luta, a gente não consegue ver Deus ali, junto conosco. É aquela pergunta que eles fizeram para Jesus: onde você estava quando mataram Jesus? A desilusão, queridos, a decepção, o desapontamento, a traição, a injustiça, cega a gente. A gente só vê a traição, a gente só vê a injustiça, a gente só vê o problema que apareceu, a gente só vê a nossa luta, a gente não consegue ver. É aquela pergunta que tantas vezes, não, eu queria que o senhor me informasse, aonde Deus estava quando fizeram a injustiça que fizeram comigo? Aonde Deus estava quando eu fui abusado? Em criança, ou abusado? Aonde Deus estava quando aconteceu aquele acidente na minha família? Aonde Deus estava quando eu fui assaltado? Aonde é que Deus estava no pior momento da minha vida? Eu ouço muito essas perguntas. E aqui eles fizeram essa pergunta para Jesus: onde é que você estava? Por quê, queridos? Quando a gente está numa prova, numa luta, numa tribulação, enfrentando enfermidade, desemprego, briga dentro de casa, confusão no trabalho, a gente não consegue ver Deus agindo ali. A gente só vê o problema. E Cleópatra diz: você não sabe dos últimos acontecimentos? E aí Jesus, né, desse ponto de desilusão, de decepção, de perda, desse ponto de dor, Jesus começou a explicar o plano de Deus para eles. Querido, se eu colocar você diante de uma obra de arte muito grande, um quadro, um mural bem grande, mas botar o teu nariz colado na obra de arte, e lhe perguntar o que você está enxergando, o que é que você vai enxergar?
Praticamente nada. Você vai dizer, eu estou enxergando um ponto vermelho, eu estou enxergando um risco. No entanto, se você andar um pouco para trás e olhar à distância, você vai ver o quadro todo, o que está ali diante de você. E nós somos muito assim. Talvez tenha gente assim hoje. Só vê o problema. Só vê a tribulação que está enfrentando. Só olha para aquela situação que está chegando à sua vida. Não consegue ver o plano de Deus, o projeto de Deus com aquela situação. A Bíblia diz para nós, queridos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que o seguem segundo os seus propósitos. Eu não sei o que é que você está enfrentando, mas de alguma forma Deus tem como transformar tudo isso num grande bem para você, num grande bem para a tua família, num grande bem para o teu futuro. O nosso problema, querido, é que a gente não consegue tirar os olhos da nossa dor, da nossa desilusão, da nossa decepção, daquilo que a gente sofreu. E aí, querido, a gente vê, né? O Senhor Jesus começou a pregar a palavra de Deus para eles. A gente vê aqui o poder que tem a palavra de Deus para restaurar a nossa fé, para restaurar a nossa confiança, para restaurar a missão que Deus tem com a vida da gente, para restaurar o plano que Deus tem. Jesus foi falando, presta atenção, essa palavra me anima tanto, minha gente. Porque Jesus foi falando, falou de Moisés, falou dos profetas, foi explicando. Eles começaram a enxergar as coisas aos poucos, ainda não reconheciam Ele. Essa palavra me anima tanto, porque às vezes a gente prega, e a gente olha para a cara das pessoas, as pessoas estão com aquela cara de paisagem, olhando para a gente, eu digo, meu Deus do céu, será que eu estou falando grego? Será que eu estou falando hebraico? As pessoas não estão entendendo. Amém, querido? Jesus foi falando, por isso que é importante você vir à igreja, meu irmão, vir à igreja, ouvir a palavra, porque a palavra ela vai entrando aos poucos. Veja só, eles andaram 3 anos com Jesus, Jesus estava do lado deles, o Cristo ressurrecto do lado deles, e eles ainda não conseguiam ver. A palavra é assim, queridos. Você quando entrou na igreja, ouviu falar sobre dízimo, deu dízimo no primeiro dia? Você quando chegou na igreja e ouviu, domingo, tanque, tem batismo nas águas, você se apresentou logo? Você quando ouviu a primeira mensagem sobre perdão, e você tinha tantas mágoas no coração, tantas amarguras, ressentimento, você perdoou imediatamente aquela pessoa? Quem é que aqui tem coragem de dizer, eu sou uma pessoa que eu perdoo imediatamente? Tem alguém aqui assim? Quem é que diz assim, eu vou perdoando aos pouquinhos? Pode ter coragem de falar, meu irmão? O perdão, queridos, é uma verdade que vai entrando aos poucos. Quem é que aqui ao ouvir a palavra pela primeira vez, se tornou um filho de Deus, completamente obediente a Deus? Consertou a sua vida naquele dia. Tem alguém aqui? Muita palavra em cima de você. Muita pregação em cima de você. Para largar o cigarro levou um tempo. Para largar a cerveja, levou outro tempo. Para dar o dízimo, 1 ano e meio. Eu me lembro de certa ocasião lá em Botafogo, chegou uma senhora cheia de garbo para o bispo Roberto e falou assim, bispo, eu frequento essa igreja há 10 anos, mas ainda não me batizei. Ele disse assim, minha irmã, eu vou me matar ali atrás, porque há 10 anos eu prego para você, e você ainda não tomou a decisão de passar pelas águas. Ele falou, Roberto, bota uma forca lá atrás que eu vou me enforcar. E não é verdade, querido? A gente prega, fala de amor, fala de perdão, fala de não ter ressentimento, não ter mágoa, de não ter amargura, fala para não fazer intriga, não fazer fofoca. A igreja já está toda santificada. Todo mundo aqui se ama, se perdoa. Será que alguém aqui faz fofoca?
A verdade, querido, vai entrando aos poucos. A gente vai se convertendo todo dia. Não, ele se converteu coisa nenhuma, a gente se converte todo dia. À medida que a palavra vai entrando, os olhos vão se abrindo. À medida que a palavra vai entrando, você vai provocando mudanças na sua vida, você vai retirando coisas da sua vida, vai acrescentando coisas na sua vida. Amém? Aconteceu com os discípulos de Emaús e acontece conosco. Como é importante, queridos, ouvir a palavra de Deus. Como é importante a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus restaura, a palavra de Deus cura. Amém, queridos? Ninguém cresce, amadurece, é aperfeiçoado sem essa palavra. E o Senhor Jesus teve que gastar tempo com 2 discípulos dele, falando, mostrando tudo que estava na palavra de Deus, para eles entenderem e os olhos deles se abrirem. Assim hoje é a mesma coisa, querido. Você está vivendo um momento de dor, vivendo um momento de decepção, ou quem sabe uma tribulação apareceu. Meu irmão, confia em Deus, olha para Deus, Deus tem a saída, Deus tem a solução. Acredite na palavra que tem sido pregada para você. Deus quer operar mudanças, Deus quer operar transformações, Deus quer curar, quer transformar, quer manifestar o poder dele. Amém? Mas ele precisa do seu amém. Né? Nós muitas vezes somos como esses discípulos. Nós, quando passamos por um momento de desapontamento, ou uma prova, uma tribulação que vem, a gente fica preso ali, naquele ponto. Parece que a nossa vida deu um nó ali. Ficou preso ali naquela desilusão, naquela injustiça, né? naquela ferida que foi aberta ali. E a gente muitas vezes não consegue ver o plano de Deus. Então Jesus foi pregando a palavra. É por isso, meu irmão, que a gente tem que pregar a palavra. Por isso que você tem que falar a palavra. É por isso que você tem que transmitir a palavra de Deus para as pessoas que estão ao seu redor sempre. Porque a palavra vai entrando aos poucos. Ela é uma semente. Amém? Quantas sementes você plantou essa semana? Para quem você falou do amor de Deus essa semana? Para quem você testemunhou o que Deus tem feito na sua vida? Amém, queridos? Deus quer se mover, mas Ele precisa de pessoas que preguem a palavra, que falem do amor dEle. Amém? Que falem da graça dEle, não é? Mas muitas vezes a gente fica preso, né, naquilo que a gente sofreu. E à medida que Jesus foi expondo a palavra de Deus, o coração deles foi se abrindo, pouco a pouco. Quando eles estavam na mesa, abriram-se os olhos e eles reconheceram e ele desapareceu. Outra coisa aqui para a gente, querido. Deus anda com você até um ponto. Amém? Ele anda com você, Ele dá direção para você, Ele dá instrução para você, Ele conversa com você, Ele dialoga com você, mas Ele anda até um ponto. Dali para frente Ele espera uma atitude nossa. Você vem todo domingo à igreja, ouve a palavra todo domingo, mas uma vez que você sai daqui, Deus, que é quem manda a gente pregar a palavra, espera para ver o que é que você vai fazer com a palavra que recebeu. O que é que você vai fazer com a informação que você recebeu. Aí não depende mais do pregador, o pregador prega, se descabela, gasta saliva. Agora, uma vez que você sai daqui, é você o responsável pela palavra que você recebeu. Que atitude vai tomar? O que vai mudar na tua vida, uma vez que você sabe que Deus quer, a partir de um momento de dor, de sofrimento, de decepção, recomeçar tudo na tua vida? O que é que você vai fazer? Vai continuar nesse caminho? Ah, não quero mais nada, estou decepcionado, estou desapontado, estou abatido, não quero mais saber de nada. Vai continuar nesse caminho? O que é que a palavra de Deus nos mostra, querido?
que os discípulos, uma vez que ele sumiu, desapareceu, na mesma hora, levantaram-se e foram para Jerusalém. Queridos, naquela época ninguém viajava à noite, não havia luz nas estradas, mas aqui diz a palavra que eles na mesma hora levantaram-se e foram para Jerusalém, onde Deus ia começar tudo, o derramamento do Espírito Santo, a grande comissão, a formação da igreja, um novo tempo, não é? A minha pergunta para você, meu irmão, você vai continuar nessa decepção, nesse desapontamento, nesse desânimo, nessa desmotivação, ou será que você vai se levantar e vai tomar uma atitude? Eu vou para Jerusalém, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a solução de Deus, eu vou buscar a saída de Deus. Amém, querido? Aquilo que parecia para eles o fim, como a gente sabe, muitas vezes isso acontece conosco, acabou se tornando o início. Quem aqui é capaz de lembrar? Olha para trás. Você que já tem mais que 15 anos. Você lembra de algum momento que você pensou, acabou minha vida? Quem se lembra de um momento? Quem viveu um momento assim? Acabou minha vida. Acabou a tua vida? Nada. Mas quando deram aquele diagnóstico para você, você não pensou que a sua vida tinha acabado? Estamos falando de exemplos aqui da igreja. Não é? Eu estava ali no louvor, Marvila cantando, agradecendo a Deus, porque eu conheço a vida de vocês, né? Amém. Vocês também conhecem a minha, né? Eu sei. Mas eu estava ali agradecendo a Deus, Deus, como o Senhor é bom, né? Olhando e vendo, aquele ali o Senhor curou disso, aquela ali já estava com câncer e está aí com saúde, aquele outro já passou por isso, aquele já venceu isso, aquilo já venceu aquilo, aquele ali saiu de uma situação assim. Amém, querido? Amém. Né? Nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus, não é? Então, querido, eu falo com você que talvez hoje esteja vivendo um momento assim, de repente a desilusão chegou muito perto de você, na família, desilusão com pessoas, desilusão com igreja, desilusão no casamento, desilusão com filho, trazendo dor, trazendo tristeza, desorientação. Meu irmão, não volte para Emaús, não desista, não desista, porque Deus não vai abrir mão de você, Deus não vai abrir mão do plano que Ele tem com a tua vida, Deus não vai abrir mão da missão que Ele tem para você. Não fique em Emaús, não vá para Emaús, não desista, não desanime, não se deixe paralisar, volte para Jerusalém. Deus tem um plano com a tua vida, Deus tem um propósito com a tua vida, Deus tem algo a acrescentar na tua vida. Diga amém, dê uma salva de palmas ao Senhor. Talvez o mais importante para a gente guardar desse texto é que, às vezes, é de uma situação que dá um nó na vida da gente, é de uma situação que vira a nossa vida de cabeça para baixo, é de um ponto de partida que traz dor, sofrimento, tristeza. Esse ponto é que serve de base para Deus fazer algo novo na nossa vida, para Deus recomeçar na nossa vida, para Deus reconstruir na nossa vida alguma coisa. Então, meu irmão, minha irmã, não vá para Emaús. Diga para o teu irmão, não está na hora de desistir. Não está na hora de desanimar. A vida, além desse problema que você enfrenta hoje. Amém? Não vá para o caminho de Emaús. Não vá para o caminho da amargura, da mágoa, do ressentimento, da raiva, do ódio. Vá para Jerusalém. Amém? Quem sabe chegou a hora de Deus recomeçar algo na tua vida. Algo que não terminou bem, agora Ele quer recomeçar, quer refazer, quer desse ponto de partida, começar tudo outro novo. Tudo novo na sua vida. Amém, queridos? Fique com essa palavra de Deus para a sua vida nessa manhã.
ao sair daqui, saia pensando nessa palavra. Será que eu estou indo por um caminho de Emaús? Será que eu estou desistindo? Será que eu estou desanimando, desmotivando? Meu irmão, está na hora de ir para Jerusalém. Fala para o teu irmão, compra uma passagem para Jerusalém. Amém? Compra uma passagem para Jerusalém. O teu destino não é Emaús. O teu destino é em Jerusalém. Dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus, dentro da vitória que Deus tem para a tua vida. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Deus é bom. Talvez tenha alguém aqui que está vivendo nesses dias situações, circunstâncias que deram nó na tua vida. Situações, circunstâncias viraram a tua vida de cabeça para baixo. Situações que levaram você, meu Deus, será que é uma saída? Será que é uma solução? Talvez vivendo situações que parecem o fim na tua vida. Ou talvez alguém aqui estava esperando uma coisa e veio outra totalmente diferente. Eu queria convidar você que está vivendo uma situação parecida com essa, a sair do seu lugar. Vem aqui na frente. Né? Eu falei que você tem que ir para Jerusalém, então o mínimo que eu posso pedir é você sair do seu lugar e vir para cá. Você que está vivendo um momento de desafio na sua vida, pessoal, profissional, familiar, você está vivendo um momento de desafio. Você estava aguardando as coisas de um jeito e veio tudo de outro jeito. E isso te deu um pouco de desorientação. Talvez tenha alguém aqui hoje que está perdido. Sabe que eu estou perdido? Eu não sei nem mais o que fazer. Não sei que caminho tomar. Eu queria convidar você a sair do seu lugar, chegar aqui, que eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. Amém? Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito para você. Você vê que uma palavra, até o apelo vai entrando aos pouquinhos, né? Tem uns que levantam logo, tem outros que vai chegando ao pouco. Eu acho que isso é a minha cara, né? Isso está parecido com o que ele está falando e a minha vida. Vou lá na frente receber uma oração. Viu, meu irmão? Vem cá, você. De repente aconteceu um negócio, deu um nó. Não sei como é que eu desfaço esse nó. Não consigo esquecer isso. Não consigo lidar com essa situação. Já reclamei muito, já murmurei muito. Já me queixei muito com Deus. Vem cá, minha irmã. É com Deus é com você que o Espírito Santo está falando. Vem cá. Deus quer começar algo novo. Deus quer recomeçar, reconstruir na sua vida. Amém? Fecha teus olhos, abaixa a tua cabeça. Quem está aqui na frente, quem está aí no seu lugar. Eu vou fazer a pergunta do salmista. Por que está abatida a sua alma? Por que te perturbas dentro de você mesmo? O que é que hoje na tua vida tem sido um nó, difícil de ser desfeito? Qual é a situação da sua vida que você não consegue enxergar a mão de Deus? Não consegue ver que bem isso pode ter trazido para a sua vida ou pode trazer para a sua vida? Talvez tenha gente aqui vivendo assim. Não consigo ver o que isso vai colaborar para o bem. Eu não consigo ver bem nenhum nessa situação. Coloque isso diante de Deus. Coloque isso diante de Deus, porque eu quero orar. Não é? Nós vemos aqui os discípulos nesse estado. Nós lemos na hora do ofertório o Salmo 42, 5, onde os filhos de Coré também estavam na mesma forma. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer pela tua palavra. Essa palavra é fonte de libertação para nós. A tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. A tua palavra nos lava, a tua palavra nos purifica, a tua palavra nos restaura, a tua palavra transforma nossas vidas. Obrigado, Pai, pela presença de cada um aqui hoje ouvindo a tua palavra. E a tua palavra está falando para nós, Senhor, que é tempo de não desistir, é tempo de não abrir mão de nada, é tempo de prosseguir, continuar.
É tempo que talvez de voltar para Jerusalém. Voltar a fazer coisas que nós deixamos de fazer. Coisas que nós deixamos para trás. A vida da gente não está no caminho de Emaús. A nossa vida está no caminho de Jerusalém. Aonde o Senhor tinha um plano para os discípulos. Aonde o Senhor tinha uma missão. Aonde o Senhor tinha um novo desafio, um novo começo. E eu entendo, Pai, pela Tua palavra, que essas situações que nós estamos vivendo hoje, estão vindo para dar um pano de fundo, um cenário. Não é para o Senhor fazer coisas novas na nossa vida, para o Senhor nos levar a uma reconstrução, a um recomeço. Pai, eu quero te pedir, fortalece o meu irmão, a minha irmã. Ela tem que voltar para Jerusalém. Ele tem que desistir de desistir. Ele tem que desistir de reclamar, de murmurar. Está na hora de voltar para Jerusalém, voltar a orar, voltar a servir a Deus, voltar a pregar a palavra, voltar a falar de Deus, voltar a fazer tudo que deixamos de fazer. Toma o meu irmão, a minha irmã, Pai, cada um aqui, Pai, move o teu espírito, fortalece. Há um longo caminho, há uma jornada pela frente. Teu Santo Espírito me lembra de Elias, quando certa ocasião também disse: basta, Senhor. Talvez tenha gente aqui dizendo: chega, basta, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Meu irmão, meu Pai, faz tudo de novo, como o Senhor fez com Elias, como o Senhor fez com os discípulos de Emaús, como o Senhor fez com Jonas. Faz com meu irmão, faz com a minha irmã. É tempo de prosseguir, é tempo de avançar, é tempo de enfrentar desafios, porque o Senhor tem um plano e uma missão para cada um aqui. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, Pai. Que caia por terra todo desânimo, que caia por terra essa desmotivação, que caia por terra esse espírito de reclamação, de murmuração. Revigora o meu irmão, fortalece, Pai. Há uma longa jornada pela frente. Eu abençoo a vida dele, Pai. Eu abençoo a vida dela. E ao sair daqui, ele saia com uma atitude já na sua cabeça. Ele saia daqui com uma iniciativa que vai tomar. Como os discípulos ouviram a palavra, imediatamente foram para Jerusalém. Pai querido, bota aqui no coração de cada um uma atitude que ele tem que tomar, uma iniciativa que ela tem que tomar, um movimento que ela tem que operar, para que o teu plano e o teu propósito se cumpra na vida dele e dela. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dá um abraço ao teu irmão. Encoraja ele aí a Jerusalém. Encoraja ele a prosseguir, a avançar.